Boa noite, graças e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor em Marcos 6, 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Até aqui, curva sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai querido, nós nos submetemos totalmente debaixo da tua potente mão. Na minha fraqueza, na minha limitação, eu me rendo ao Senhor, junto com os meus irmãos. E pedimos, Senhor, a tua orientação, o teu poder, a tua unção, a tua direção. Porque eu não tenho nada, Senhor, a oferecer, mas eu me coloco como um instrumento, pedindo, Espírito Santo, fala com o teu povo, consola o abatido, exorta aquele que precisa de exortação, edifica a tua igreja, salva o perdido e glorifica o teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso confessar para vocês algo que eu posso falar com toda a humildade. Sempre que sou convidado a ministrar a palavra e contribuir com a mensagem do Senhor, eu procuro, pelo temor e tremor que tenho desse lugar, desse exercício, dessa função, dessa responsabilidade, de me preparar. E assim é com todos que sobem aqui. Gasto tempo nas Escrituras, gasto tempo em oração, gasto tempo compreendendo o que o Senhor quer comunicar à sua igreja, não o que eu quero falar. Mas eu confesso que essa semana foi difícil. A rotina no trabalho foi puxada. Quem trabalha na área da mineração sabe que não tem hora. E essa semana tivemos algumas atividades atípicas e eu me perguntava, meu Deus, quando eu vou me preparar? Como? Eu preciso da tua ajuda, da tua misericórdia. E no meu devocional, na minha leitura, Deus trazia uma mensagem muito simples, no meu coração. E eu perguntava, Senhor, mas é isso? Tão simples? É isso. Mas só isso? Só isso? Mas só isso, Senhor? Só isso. Durante a semana, Deus veio me confirmando que era simples. O Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho, ela é rica na sua simplicidade. Conversava ontem com a pastora Lucimara sobre isso. E dizia ainda nos 45 do segundo tempo, pastora, eu vou pregar, eu só não sei o quê. Eu tenho uma mensagem muito simples e objetiva. E ela até, lagrimando, me contou alguns testemunhos que confirmaram o que Deus queria trazer à igreja. Então, eu serei bem objetivo e simples com você. E aconteceu algo durante a preparação dessa palavra, o pouco tempo que eu tive, semelhante ao testemunho do irmão Washington, em que o passarinho acordou. Eu comentava com ele ontem. Onde está o irmão Washington? Aqui. Eu comentava com ele ontem no casamento
da Giovana e do Felipe, que a propósito foi maravilhoso. Dizia para os noivos que, e eu posso falar com toda sinceridade, eu nunca comi tão bem em um casamento na minha vida. Sabe por quê? Tinha açaí. Açaí à vontade. E de Belém, com farinha de tapioca. E eu conversava com o irmão Washington que eu estava sem tempo, preocupado. Mas no sábado pela manhã, bem cedinho, quando eu dormia, um gato parou na minha janela, me olhava fixamente e miava. Miau, 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 me chamava. Um gato, nunca apareceu um gato aqui. E eu acordei assustado com um gato. E já acordei sem sono, com muita disposição, 6 e tantos da manhã. E eu disse, eu vou orar. Eu vou meditar na palavra, vou buscar ao Senhor enquanto todos estão dormindo. E fui para a sala e Deus falou ali comigo, mandei um gato te acordar, porque é o único tempo que você vai ter. Deus mandou um gato me acordar para falar com você. Mas esse texto aqui de Marcos, capítulo 6, ele traz uma passagem conhecida de todos nós. E o Evangelho de Marcos é o evangelho mais conciso de todos, o menor evangelho, dentre os 4, e é também considerado por muitos estudiosos como o primeiro evangelho. E nos situando aqui no capítulo 6, onde nós estamos lendo, alguns eventos que acontecem nesse capítulo. Em primeiro lugar, Jesus chama os 12 e os envia de 2 em 2 nas regiões circunvizinhas da Galileia para pregar o evangelho. Ele diz, vocês vão em cada casa levando a paz, e se não vos receberem, sacudam a poeira da sandália dos pés de vocês e a paz retornará para vocês. Eles cumprem a missão, retornam para Jesus trazendo um relatório. Posteriormente, o evangelista vai nos informar que João Batista é assassinado por mando de Herodes, por influência de Herodias, mãe de Salomé. Você conhece o episódio? Salomé dança diante do rei Herodes, e por influência da sua mãe, Herodias, João Batista perde a cabeça, porque João Batista condenava o pecado de Herodes. Ele era casado com a esposa do seu irmão, Herodes I, e Herodias o odiava. E posterior a esse episódio, nós temos a primeira multiplicação dos pães, onde Jesus multiplica pães e peixes para mais de 5.000 homens. Você conhece também essa história. E ao final desse episódio da multiplicação dos pães, quando os discípulos estão amontoados juntamente com Jesus pela multidão, nós entramos no texto que nos interessa aqui, que nós iremos abordar hoje, no versículo 45. E o versículo 45 diz, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus deu uma ordem para os seus 12. E os 12 foram escolhidos por Jesus, homens simples, homens que não tinham, como diz o pastor Edmilson, o pedigree, não tinham o pedigree religioso dos fariseus, não tinham o status político dos saduceus, eram homens simples, homens da pesca, mas que receberam uma missão, a maior missão de todas, a missão de pregar o reino de Deus. Jesus veio para pregar o reino de Deus, que é o domínio de Deus sobre a terra, a mensagem da salvação em Cristo Jesus no madeiro, perdoando os nossos pecados. E escolheu 12 homens para serem embaixadores, a sua equipe pessoal. Esses 12 que ninguém dava nada. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a tônica dos evangelhos, dos 4, a mensagem do reino de Deus. Mas dentro dessa missão maior do reino de Deus, haviam pequenas missões que Jesus incumbia os seus discípulos de cumprir. E os discípulos
tinham o desafio de obedecer cada ordenança, por mais simples que fosse, de Jesus. E nesse processo, eles eram tratados, eram treinados, e o reino de Deus era expandido. O tema dessa mensagem é a obediência na simplicidade. Diga obediência na simplicidade. No versículo 45, Jesus diz: e logo obrigou os seus discípulos a passar para o outro lado, a subir para o barco e passar para o outro lado, para Betsaida. A palavra no grego aqui traz um sentido muito forte: obrigar, compelir, insistir que eles deixassem Jesus por um tempo para atravessar para Betsaida. E nós estamos falando de 12 homens pescadores, concordam? Pedro, João, Tiago. Eram homens que estavam acostumados com a rotina do mar, que estavam acostumados a atravessar, vir e voltar de Betsaida para a terra firme, para a Galileia. E aquilo poderia parecer muito simples para eles. Atravessar para Betsaida e fazer o quê? Não, a gente quer ficar aqui com o Senhor Jesus. Mas o evangelista usa esse termo, obrigou. Alguém é obrigado a fazer algo que quer? Você é obrigado a fazer algo que você gosta de fazer? Que você quer fazer? Às vezes você é obrigado a fazer algo que você não quer. Mas quando você ama aquilo, quando você quer participar daquilo, não é uma obrigação. E por que foi uma obrigação? Porque Jesus teve que insistir com os discípulos. Porque eles não queriam participar de algo simples. Não queriam ir para o mar, não, para Betsaida. Isso daí eles fazem todo dia. Eles queriam estar com Jesus. Eles queriam estar no meio da multidão. Não, Jesus, o Senhor não vai orar sozinho. A gente quer estar com o Senhor aqui. Mas Jesus obrigou eles a atravessar para Betsaida. Porque Jesus tinha um propósito maior nessa obediência simples que eles deveriam corresponder. E assim é conosco também. Não queremos obedecer no que é simples. Só queremos estar envolvidos em coisas que parecem ser grandiosas. Não. Se me chamarem para pregar no domingo, pai d'égua. Se me chamarem para participar de missões nas nações, legal. Mas se eu for chamado para varrer a igreja, aí não. Isso é muito simples para mim. Se me chamarem para ser um ministro de qualquer tipo de ministério mais chamativo, eu participo. Mas essas coisas simples aí, não sei se quero participar. Você não tem ideia de quanto a obediência na simplicidade impacta todo o ecossistema do reino de Deus, de modo que a sua obediência vai alcançar vidas lá no topo dessa cadeia. Eles foram chamados para atravessar para Betsaida. E Betsaida hoje tem muitos nomes. Atravessar para Betsaida é o desafio de todos nós aqui, todos os dias. Talvez Betsaida para você seja acordar todos os dias, encarar o seu trabalho, que você não gosta, que você não queria estar ali, mas que você tem uma esposa que depende de você, você tem um filho que depende de você. Isso é atravessar para Betsaida. Talvez atravessar para Betsaida, para você, seja realizar o papel de uma mãe, todos os dias. O que dirá, então, de uma mãe que foi abandonada e está sozinho criando filhos? E todos os dias precisa atravessar para o outro lado. Talvez atravessar para Betsaida, para você, seja lutar com as diversas demandas do seu dia, e você está desanimado, você está abatido, você está sem forças, você está pensando em desistir.
Mas Jesus está te compelindo, meu irmão, a atravessar para o outro lado. Obedeça nas coisas simples. Levante todos os dias para o seu trabalho com alegria. E nessa simplicidade eu quero obedecer e glorificar o Senhor naquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Honrando o seu esposo, honrando a sua esposa, cuidando dos seus filhos. Todos esses desafios simples são betsaidas que nós devemos atravessar. Ordenanças que Deus coloca diante das nossas vidas. E obedecendo no simples, nós vamos impactar todo o ecossistema do reino de Deus. E o Senhor falava comigo sobre isso. Obedeça no que é simples. Obedeça no que muitos não valorizam. Aquilo que é corriqueiro no seu cotidiano, tenha força, se levante. Outras pessoas dependem de você. Mas acordar todos os dias para ir trabalhar, isso é normal. Diz isso para uma pessoa com depressão. Mas sair para comprar um pão é normal. Diz isso para uma pessoa com crise de ansiedade. Diz isso para uma pessoa com toque. Diz isso para uma pessoa com traumas. Cada um tem os seus desafios. Mas Jesus está te chamando, meu irmão. Foi Deus que disse, passe para o outro lado. Vá para Betsaida. Tem de bom ânimo. Quando nós obedecemos na simplicidade, aquilo que Deus colocou diante de nós, nós vemos os frutos dessa obediência. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que apagassem todas as luzes para nós assistirmos um breve vídeo, que muito me impactou, e eu quero que você preste atenção, que também vai falar com você. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ.
Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me, and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você tenha sido chamada para cuidar de 2 filhos e ensiná-los a andar no caminho do Senhor. E esses 2 filhos vão impactar centenas, milhares, milhões de almas. No século XIX, Edward Kimball, um professor da escola bíblica dominical, simples professor, um dia pregou para Dwight Moody. Dwight Moody foi um dos maiores pregadores do século XIX. Moody levou a Cristo Wilbur Chapman. Wilbur Chapman levou a Cristo Billy Sunday. Billy Sunday levou a Cristo Mordecai Ham. E Mordecai Ham levou Billy Graham a Cristo. E Billy Graham levou milhões e milhões a Cristo. Mas será que Billy Graham teria levado milhões a Cristo se o professor da escola bíblica dominical não tivesse pregado para Moody? O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para obedecer? Qual é o seu chamado? Talvez você não seja um pastor. Talvez você seja o melhor funcionário da sua empresa, servindo não como aos homens, mas como a Deus. Talvez você tenha sido chamado para ser o melhor introdutor no culto e receber os irmãos com amor. E pessoas vão sair daqui sentindo amadas. E talvez você tenha sido chamado para ser um pregador das multidões. Mas o que Jesus está nos falando hoje é: passe para o outro lado. Obedeça, vá para Betsaida. Mesmo que você esteja habituado com o mar e você queira estar ali junto com Jesus, junto da multidão, faça o que Jesus está te mandando fazer. Mas como saber o que Jesus me mandou fazer se eu não tenho buscado ao Senhor Jesus? O resultado da obediência são os frutos. Veja o versículo 53. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que o deixassem tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam.
Eles passaram para o outro lado, passaram para Betsaida. E aqui, muitos enfermos foram curados. Muitas pessoas que dependiam de um toque de Deus receberam esse toque. Mas se eles não tivessem obedecido? Jesus disse, não fiquem aqui não, comigo no meio da multidão, onde vocês querem estar. Atravessem para o outro lado, eu vou orar. E o texto não diz, mas eu imagino que Jesus estava orando também pelos discípulos. Porque todos os evangelhos nos mostram Jesus orando pelos discípulos. Talvez Jesus estivesse orando por essa missão. O fato é que Jesus orava por seus discípulos. E disse, não, eu vou me reservar a oração, eu quero que vocês atravessem para o outro lado. E vidas vão ser impactadas quando vocês atravessarem para Betsaida. A segunda coisa que me chama a atenção é que não basta nós obedecermos no que é simples. Precisamos saber que nem sempre obedecer na simplicidade vai ser fácil. Às vezes, dificuldades vão acontecer no meio desse caminho, mesmo Deus lhe chamando para ir para esse lugar. Não foi Deus que chamou Paulo para ir para Éfeso? Lá ele lutou com feras. Não foi Deus que chamou Pedro? Ele foi crucificado. Tiago, passado ao fio da espada. Jesus sabia que Paulo receberia um espinho na carne e disse, a minha graça te basta. Jesus nos chama e não nos promete que todas as coisas vão sempre correr bem, mas Ele nos promete que elas vão concorrer para o bem, até as coisas ruins. No versículo 47, depois deles terem obedecido o Senhor, o texto nos fala sobre o percurso. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. No versículo 48, é dito que eles se fatigavam a remar e o vento lhes era contrário. Possivelmente os discípulos estavam passando aqui por uma tempestade. Eles não estavam conseguindo avançar. Jesus deu uma ordem, vão, mas eles não estavam conseguindo ir. Jesus é Deus? Jesus é Deus? Amém? Você acha que Jesus não sabia que haveria uma tempestade? Você acha que Jesus não sabia que eles não conseguiriam atravessar com facilidade? Mas Ele mandou eles ainda assim. E Jesus veio sobre as águas no meio da tempestade, e eles se assustaram porque pensavam que era um fantasma. É o termo que é utilizado aqui. Jesus poderia ter acalmado a tempestade de longe, não é? Não, daqui mesmo eu vou acalmar a tempestade, eu vou num cenário mais bonitinho, com raios de luzes, com um sol brilhando, para que eles não se assustem. Jesus não parou a tempestade naquele momento. Jesus foi no meio da tempestade, chegou ali, e eles pensaram que era um fantasma. Nem sempre, nessa travessia, as coisas vão ser simples, não. E Deus, às vezes, vai permitir que essas dificuldades aconteçam para que você seja tratado. Como Paulo fala, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Ora, se não tivesse sido dado espinho na carne, eu sempre falo isso, Paulo teria se ensoberbecido. Jesus permitiu a tempestade, e tem permitido tempestade na tua vida. Mas no versículo 50, ele diz, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Esse mesmo Jesus que nos mandou atravessar, quando nós passarmos pela tempestade, ele nos garante,
tende bom ânimo. Sou eu. Não temem. E quando nós não compreendemos a Jesus, não estamos alinhados com Ele, nós achamos que Jesus é fantasma. Nós não compreendemos e não conseguimos ver Jesus no meio da tempestade. A luta é tão grande, a depressão é tão forte, a ansiedade é tão pavorosa, as trevas são tão densas, esse problema é tão crítico que eu não consigo ver a mão de Deus me guiando naquela situação. Até que Jesus diga para mim: sou eu, não tema, eu estou com você. E a tradução aqui, sou eu, no grego, é equivalente ao eu sou, no hebraico. O tetragrama, Yod, He, Vav, He, que significa eu sou o que sou. As palavras do próprio Deus, diante de Moisés na sarça ardente. O evangelista está mostrando aqui que Jesus esteve diante dos discípulos, diante da tempestade, diante dos ventos contrários, e disse: eu sou, eu estou com vocês, não temam. E o versículo 52 nos diz: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. No 51 diz que eles ficaram muito assombrados e maravilhados. Por quê? Porque não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus acabara de multiplicar pães diante deles, Jesus acabara de multiplicar peixes, alimentar uma multidão, e eles não compreenderam, não estavam alinhados com o Senhor. E quando viram Jesus no meio da tempestade, e Jesus parando a tempestade, eles não entenderam, porque o seu coração estava endurecido. Acharam que Jesus era um fantasma. Quando nós não estamos com uma vida alinhada no relacionamento com Deus, sempre que virmos Jesus agindo nas nossas vidas, nós vamos achar que é fantasma. A gente vai colocar a culpa no diabo, a gente vai colocar a culpa no irmão do lado, a gente vai colocar a culpa no chefe, a gente vai colocar a culpa em tantas coisas. Só não vai parar para pensar: como Deus pode me edificar no meio dessa caverna? Como eu posso crescer nesse deserto? Às vezes, Deus nos leva para o deserto para nós aprendermos. Mas quando nós obedecemos, quando nós nos alinhamos com Deus, quando nós confiamos, as nossas forças são renovadas. A tempestade é acalmada. Jesus nos dá ânimo. E o que Jesus falou no meu coração foi isso, meu irmão, de forma muito simples: obedeça. Eu vou falar como o pastor Neto: hoje eu não vim para pregar, hoje eu vim profetizar na sua vida. Obedeça em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus está te chamando para obedecer, mas obedeça naquilo que é simples. Seja o melhor funcionário, seja o melhor esposo, seja a melhor mãe, seja o melhor marido, melhor esposa, seja o melhor ministro. Faça as coisas para o Senhor com excelência, no que é simples. Às vezes vai ficar difícil, mas Jesus vai estar contigo no meio da tempestade, dizendo: sou eu, não tema. E quando você atravessar para o outro lado, muitos enfermos, muitos doentes, muitas pessoas em Betsaida que precisam da sua obediência vão estar lá, e esses frutos vão ser colhidos. Obedeça no que é simples. Esse mês eu tive uma experiência tremenda com o Senhor, mês passado, na verdade. Desde que nós chegamos aqui, eu ainda não havia dizimado. Estávamos no período de adaptação e etc. E eu disse: eu quero e vou dizimar daqui para frente, sem falhar, aqui na igreja de Parauapebas, onde o Senhor me plantou. Quero honrar o Senhor com as minhas finanças, conforme a palavra nos instrui. E era um culto de quinta-feira, acredito que era um culto de quinta, e eu estava aqui, eu havia acabado de receber o meu salário, e eu estava com aquele desejo no meu coração: preciso ser fiel em primeiro lugar ao Senhor, meu dízimo, minhas primícias. Mas
vinha aquela mensagem carnal no meu coração: não, ainda não dá, calma, ainda tem muitas coisas para você alinhar, você ainda não vai conseguir, você vai se desestabilizar nesse momento. Mas eu preciso, não, e eu fiquei naquela luta interior no meu coração ali. E na manhã eu tinha pegado o carro, e eu não costumo, mas nesse dia eu decidi ouvir uma pregação no carro. Eu assisto mais em casa, do Luciano Subirá. E eu não sei porquê, eu disse: eu vou clicar nessa pregação sobre fé, e vou ouvir. E ali ele vinha falando sobre os olhos da fé, sobre crer no sobrenatural. Assisti poucos minutos, foi o percurso de casa para o trabalho, e desliguei. E cheguei aqui e entendi: Deus estava falando comigo sobre ter fé. E eu estou nesse desafio aqui, se eu dizimo ou não, é a prova da fé do que eu ouvi. E então Deus falou comigo em Malaquias: fazei prova de mim, senão vos abrirei as janelas dos céus. E eu me levantei, peguei o envelope, procurei os meus pastores e disse: eu quero entregar o meu primeiro dízimo. Eles oraram, nos abençoaram. Passaram poucos dias, eu recebi uma notícia de um valor que eu nem fazia ideia que eu tinha, do governo federal, e eu recebi pelo menos 5 vezes o valor do dízimo. E passaram-se poucos dias, a Isadora recebeu, acho que na mesma semana, uma ligação de alguém que queria ofertar para ela, com mais 5 vezes o valor do dízimo. E nós quitamos o carro. Obedeça, o que é simples. Nós nos alegramos. E eu disse: Deus é fiel. Deus é fiel. E assim como ele falava comigo sobre obedecer no simples, passar para Betsaida, dizimar, ser fiel ao Senhor, cumprir o seu chamado, Ele também quer fazer com você. Ele vai abrir as portas dos céus, vai romper na sua vida, quando você corresponder ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e fazer um momento de reflexão. Eu creio que o Espírito Santo falou com você. Creio que a palavra de Deus foi ministrada e ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito que lhe apraz. Que você possa sondar nesse momento, pedir que o Espírito Santo sonde o teu coração e veja onde você precisa obedecer. Talvez no seu devocional, na sua vida de oração, leitura da palavra, no seu trabalho, sua esposa, com a sua família, eu não sei. Obedeça na simplicidade. Creia que o Senhor vai estar contigo no meio da tempestade. E do outro lado, lá em Betsaida, os frutos vão ser colhidos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel e nos chamou para uma santa vocação. Queremos obedecer, Senhor, o Teu chamado diariamente para as nossas vidas. Cremos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E de glória em glória, Senhor, nós queremos crescer em Ti. Por isso, nesse momento, nós nos arrependemos diante do Teu altar, pedindo perdão, Senhor, por termos falhado naquilo que o Senhor já nos chamou para obedecermos, nas coisas simples, entrar no barco e remar, atravessar para Betsaida, seja qual for a nossa Betsaida. E que hoje, Senhor, possamos fazer uma aliança de reconciliação contigo, em obediência, dizendo: Senhor, queremos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz, como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e obedecem. Nós declaramos, Senhor, a nossa total e absoluta obediência a Ti, ainda que não compreendamos, ainda que os ventos sejam contrários e a tempestade nos abata e achemos, Senhor, que seremos devorados pelo mar, o Senhor estará lá conosco dizendo: não temais, tende bom ânimo, sou eu.
E nós renovamos os nossos votos, Senhor, de obediência, de fé e fidelidade ao Senhor. Cremos e te agradecemos pelos frutos que serão colhidos dessa obediência e te louvamos pela tua bondade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eu queria que você incluísse na ministração que foi colocada hoje também o que Jesus faz no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de sofrimento, como Ele fez aqui. Ele vai e passa na sua frente, e ali Ele é o nosso escudo, o nosso Deus presente que está na nossa frente. Sabe por que é importante do nosso Deus estar na nossa frente? É porque eu vejo Ele, entendeu? Quando Jesus está na nossa frente, nós vemos Ele e nós nos tranquilizamos. Toda criança está passando por uma situação, vê o pai e a mãe, vê na frente, ele está chorando, ele para de chorar, ele tranquiliza, papai e mamãe estão aqui para me proteger. E o que Jesus fez? Passou na frente, queria passar na frente para tranquilizar eles, mas mesmo assim, a tranquilidade que Jesus queria passar para eles ficaram com medo. É uma visagem. Isso é uma outra pregação que ele vai fazer. Igreja, eu vou te convidar a ficar em pé. Só um instantinho. Passa para aquela ministrar uma coisa. Queridos, Deus é perfeito, Ele vai encaminhando todas as coisas. Hoje nós recebemos uma orientação, essa semana, aliás, do nosso pastor. E nós queremos te convidar a fazer um jejum, dia 15, 16 e 17. 3 dias de jejum. Você vai poder escolher aquilo que você vai tirar da sua alimentação, ou fazer direto, só na água, ou fazer só de líquidos, ou tirar alguma coisa que você usa muito, mas que te tira um pouco da presença de Deus, como internet, televisão. E nesses 3 dias, nós vamos nos dedicar à oração, pedido de perdão ao Senhor pela igreja, Comunidade Cristã de Parauapebas, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pedindo perdão ao Senhor pela falta de obediência ao chamado, pedindo perdão ao Senhor por todas as coisas, inclusive dos nossos pais que já fizeram. Amém, queridos? Então, essa semana agora, prepare o seu organismo para que você consiga fazer. Se você tem em mente fazer os 3 dias só de líquido,
ou os 3 dias sem alimentação, só comendo à noite, prepare seu organismo. Deixe de comer frituras, deixe de comer carboidratos pesados, pães, biscoitos, doces, e faça uma alimentação mais leve, faça uma alimentação mais saudável essa semana. Porque eu creio que o Senhor já tocou no teu coração. Desde quando eu comecei a falar, eu sei que o Senhor já tocou no teu coração, para que você ultrapasse essa sua barreira e deixe Jesus entrar no seu barco. O que mudou tudo ali foi a presença de Jesus e ele entrar no barco com eles. Amém? Então, chame Jesus para dentro do seu barco. Ele vai mudar todo o teu contexto, toda a falta de fé e todo o perdão por nós não atendermos ao chamado original do Senhor. Amém? Amém, igreja? Levanta a tua mão. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, por esse momento da tua palavra vindo sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, nesse momento, como igreja, Senhor Deus, nós queremos te pedir pelo Marco Antônio, Senhor Deus. O Marco Antônio que está com problema de saúde, ele está com câncer. E nós, como igreja, cremos no teu mover, cremos na tua cura, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, nós enviamos agora uma palavra de cura para a vida do Marco Antônio, Senhor Deus. Pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, esta semana é uma semana diferente, Pai. Não somente com esse propósito que o nosso pastor Edmilson colocou para essa igreja e para todas as igrejas que estão debaixo da cobertura dele, Pai, como nós estamos. Nós te pedimos também, Senhor Deus, nos capacita a cumprir, porque nós sabemos que vem do Senhor. Senhor Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana tranquila, nos leva, Senhor Deus, nos leva, Paizinho, para receber as tuas bênçãos, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que as bênçãos já estão separadas, Pai, mas muitas vezes nós não temos recebido ela, porque muitas vezes nós temos sido causadores de não receber. Abre, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, Pai, a nossa vida, e nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, que essa semana eu te peço, levanta o teu rosto sobre cada um de nós, Pai, e ministra a tua paz em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu te peço, não vá embora antes. Eu acho que nós não temos hoje